Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto às vezes muito polêmico dentro do nosso país, mas que é muito importante ser tratado aqui no nosso Papo Empreendedor. Será que vale a pena empreender? Muitos querem empreender, mas não sabem muitas vezes se tem vantagem ou se tem desvantagem. Então esse é um assunto que a gente tem que debater, que a gente tem que trazer aqui para você, para que você consiga de fato avaliar. Essa é uma ferramenta que eu utilizo sempre diante das minhas principais decisões da minha vida. Quando eu tenho uma decisão para ser feita, eu pego um papel, divido no meio e coloco aqui as vantagens de um lado e as desvantagens do outro lado. Então é disso que a gente vai tratar aqui hoje, quais são essas vantagens e quais são as desvantagens de estar empreendendo no nosso país. Fica ligado com a gente que eu tenho certeza que esse Papo Empreendedor de hoje está bem interessante e vai te ajudar muito aí na sua tomada de decisão. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. Nós temos mais de 25 anos de experiência nessas duas áreas, onde a gente ajuda empresas, a gente ajuda as pessoas a criarem melhores os seus negócios, a terem melhores resultados. Então a gente traz muito conteúdo aqui para você que você consiga de fato acelerar todo o seu processo. E a gente traz esse conteúdo de forma fácil, prática e ágil, para que você consiga implementar o quanto antes aí no seu dia a dia e que você consiga já ter resultados de forma imediata. Esse é o nosso grande propósito aqui, trazer conhecimento para que você consiga realizar os seus sonhos, para que você tenha melhores resultados. Então a gente tem muito orgulho de trazer todo esse conteúdo. Você que está querendo empreender, para você, micro e pequeno empreendedor, se conecte com a gente que tem muita coisa legal. Vamos lá ao assunto de hoje. Como eu falei para vocês, essa questão de vantagens e desvantagens é muito importante diante de uma decisão. Só que não adianta você ficar de uma forma superficial, de uma forma rasa ali. Você tem que se aprofundar. Eu vou apresentar para você aqui, na minha visão, quais são essas vantagens e quais são essas desvantagens. Obviamente que você pode enxergar outras vantagens, você pode enxergar outras desvantagens. Então você coloca aí num papel, acrescentando ou retirando as que eu colocar aqui, e você cria a sua forma de avaliação. Mas é uma ferramenta bem simples, que ajuda a gente sim a tomar decisões. Você tirar da cabeça e colocar num papel, colocar numa planilha, que seja essa avaliação. Pratique cada vez mais isso, mas não fique de forma superficial. Se aprofunde nesses conhecimentos. Vá atrás das informações. Converse com pessoas, converse com empreendedores, pergunte para eles. A gente tem toda essa formatação aqui apresentada para você, que a gente já pesquisou, a gente já trabalha há algum tempo com isso. Então nós verificamos que são essas as principais vantagens e essas as principais desvantagens. Vamos lá elas então, nós vamos começar primeiro pelas desvantagens. Burocracia. Burocracia é um grande problema dentro do nosso país. Tem diversas documentações, diversas complicações que acabam impactando muitas vezes na abertura de um negócio, mas isso não pode ser impeditivo para você seguir em frente. Isso não pode ser uma coisa assim, não vou fazer por causa da burocracia. Você pode estar jogando o teu sonho fora, você pode estar jogando o seu grande resultado fora. É óbvio que desmotiva muitas vezes a demora, né? Desmotiva muitas vezes os processos, mas a gente não vai conseguir mudar isso. Esse jogo está para todo mundo, né? Os grandes empreendedores, os empreendedores, eles também superaram isso. E eles só são grandes empreendedores porque eles ultrapassaram esse obstáculo. Então nós também conseguimos passar por isso. Então avalie isso se não vale a pena, né? Não fique aí justificando o problema da burocracia para você não avançar. Se você tem grande desejo de querer ser empreendedor, isso aqui na verdade vai ser apenas um obstáculo. Outra questão é a questão da previsibilidade. O que significa previsibilidade? Quando a gente tem um emprego, a gente tem o salário todo mês, a gente tem fundo de garantia, a gente tem 13º, a gente tem férias, e aí quando a gente passa a ser empreendedor, essa previsibilidade ela some, tá certo? E só que você tem que trabalhar isso da melhor forma para você entender que no futuro essa previsibilidade vai acabar voltando, certo? Então, só que no começo, muitas vezes, a gente não se prepara para isso. Eu mesmo, quando comecei a empreender, nos 2, 3, 4, 5 meses ali, essa previsibilidade sumiu, né? Eu não tive receita nos 5 meses, né, no empreendimento que eu comecei a fazer há um tempo atrás. Mas a gente tem que se acostumar, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo, a gente tem que começar a verificar qual é o ciclo de venda, a gente tem que trazer dados para dentro da empresa e a gente começar a entender o que está acontecendo com o nosso negócio. E aí essa previsibilidade acaba voltando porque a gente começa a entender o nosso negócio. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas e os empresários acabam não fazendo essa coleta de dados. E aí fica difícil mesmo ter essa previsibilidade dentro dos negócios. Outra coisa que precisa acontecer é aprender a poupar. Não adianta sair gastando tudo dentro do que você ganha. Você tem que gerar um caixa, você tem que gerar uma reserva de caixa, para que nos momentos que você vai passar por dificuldades, você ter essa receita adicional vinda do seu caixa que você economizou. É aprender a poupar, né? Coisa que a gente não sabe fazer. Então é uma coisa muito importante, porque as crises elas vão
vão acontecer. E aí, como você tem essa reserva de caixa, como você tem essa reserva, você consegue superar melhor essas crises. Isso é muito importante, esse entendimento da previsibilidade. Outra coisa é a questão do risco ao negócio, ou o risco do negócio. A gente não tem garantia de que as coisas vão dar certo. A gente tem certeza nenhuma de que vai dar certo. Aliás, tem grande chance de dar errado, principalmente no nosso país. Olha os dados aí. 21% das empresas quebram no primeiro ano de existência e 60% quebra antes dos 5 anos. Olha que absurdo esses dados. E aí, na minha opinião, qual é a grande causa disso? É a falta de preparo. Então, é uma coisa muito importante você se preparar para ser empreendedor. Não saia sendo empreendedor de qualquer jeito. Você tem que entender como é que funciona, o que precisa ser feito, qual é o passo a passo que tem que ser desenvolvido, certo? Isso é muito importante. Então, a gente tem que se aprofundar nos conhecimentos. Tem diversos cursos, diversos cenários aí que você pode se aprofundar, diversos cursos gratuitos. Nós mesmos aqui temos diversos vídeos para te ajudar a melhorar toda essa performance para que você não caia nessa estatística. Porque o grande fator causador dessa estatística é a falta de conhecimento. Não adianta nada você saber produzir o seu produto ou o seu serviço, essa questão técnica. Você precisa ter essa outra área de conhecimento de empreendedor, conhecimento de gestão, porque o que faz uma empresa ficar em pé são essas outras coisas. Não adianta nada você ter um melhor produto, mas você não faz o seu financeiro corretamente, você não faz uma boa gestão de pessoas, você não faz uma área estratégica para pensar no futuro da sua empresa. Então é importante você desenvolver sim essas outras coisas. Então se conecta aqui com a gente, tem muito conteúdo aqui para você que tenho certeza que vai estar te ajudando. Assista os nossos outros vídeos. Se algum vídeo não te ajudar, se tiver faltando alguma coisa, deixa aí os seus comentários que a gente produz esse conhecimento para você, para que possa te ajudar cada vez mais. Tá, ok? Se você precisar de alguma coisa mais específica, é só entrar em contato com a gente, porque a gente tem as mentorias que também a gente ajuda a acelerar as pessoas, as empresas. Conecte com a gente cada vez mais. Erro crucial, dica importantíssima aqui dentro desse conhecimento. Eu vejo muita gente comentar, então vale inserir aqui dentro desse vídeo. É misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Isso não pode existir. A receita é da empresa, a receita não é da pessoa. A receita é CNPJ, não é CPF. O CPF ele tem um salário, ele tem um direito de salário da empresa. Então você tem que determinar esse salário. Você tem que determinar esse prolabore para que você possa pagar suas contas, tá, ok? Então coloque isso como, Marcelo, mas isso é difícil. Então, você tem que se aprofundar. Se você quer ser um dono de empresa, se você quiser ser um empresário de alta performance, você precisa se aprofundar nisso. Começa aos pouquinhos e depois vai se aprimorando. Não precisa fazer o excelente logo de cara, mas você precisa fazer isso bem feito, pelo menos o mínimo ali bem feito, porque isso é muito importante. Outra questão de desvantagens é que você acaba fazendo muitas tarefas dentro da empresa. Por que acontece isso? Você já parou para pensar? É porque você trabalha em diversos setores, então você acumula um monte de funções. Então você tem sim que fazer todas essas atividades, não tem como não fazer, porque principalmente se você for sozinho. Se você tiver um sócio, você vai estar dividindo essas atividades com outro sócio. Mas você acaba assim acumulando um monte de tarefas. E é por isso que a gente fala que a gente acaba trabalhando mais. Só que você tem que ter a visão de empresa, tem que ter a visão de empreendedora de sucesso. Então você tem que cuidar de todos os setores, você tem que cuidar de todas as tarefas. E aí o que acaba acontecendo é que você tem uma baixa gestão de tempo. Você acaba não entendendo isso, porque você acaba não dividindo a sua hora pelas atividades que você tem que fazer. É muito importante você melhorar a gestão do tempo do seu negócio, do seu dia a dia, para que você consiga entregar cada vez mais resultados. Então divida aí as suas atividades dentro do tempo da semana. Segunda-feira eu vou fazer a atividade A, terça-feira eu vou fazer atividade B, quarta-feira eu vou fazer atividade C e assim sucessivamente. Você vai distribuindo as principais atividades que você precisa entregar durante o seu tempo e aí você vai otimizando cada vez mais esse tempo. Uma outra questão que ajuda muito nisso é saber delegar, terceirizar as suas atividades que não são tão importantes. E aí, muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente não define claramente os nossos processos, então a gente tem dificuldade de delegar, que está tudo dentro da nossa cabeça. Isso dificulta muito todo esse processo. E aí, ponto importantíssimo, quando você for trazer pessoas, é saber montar uma equipe que vá trazer resultados. Essa equipe ela tem que ser com pessoas sempre melhores do que você e nunca pessoas que sejam medíocres, pessoas que sejam medianas, pessoas que sejam abaixo do que a gente pode entregar. Tem que ser sempre pessoas melhores. Então essa já tem uma outra dica muito importante, porque senão a gente sempre vai ter uma empresa mediana, uma empresa medíocre diante do cenário que a gente está contratando. Então pense sempre nisso. Desenvolva a melhor gestão do seu tempo, saiba delegar atividades e monte equipe de alta performance. Vamos para as vantagens então, Não é só desvantagens, agora a gente vai apresentar as vantagens que eu acho que são muito importantes e que vai te ajudar a tomar
as suas decisões. A questão da flexibilidade é importantíssima a gente colocar aqui. A gente pode fazer os nossos horários, mas isso não significa que a gente vai trabalhar a hora que a gente quer. Isso não tem nada a ver com isso. Flexibilidade de horário é a gente poder ajustar o nosso horário de acordo com as necessidades do que a gente está trabalhando, né? Da nossa família, né? Da própria empresa. Então a gente consegue ajustar isso de forma muito mais rápida, diferentemente das empresas onde a gente trabalha, né, que a gente tem que trabalhar das 8 às 17, muitas vezes tendo que fazer hora extra, coisa do tipo, então a gente não consegue flexibilizar muito isso. Okay? Não é só esse tipo de flexibilidade que a gente pode estar observando. Flexibilidade também de desenvolver coisas novas, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então eu tenho a flexibilidade de mudar muitas vezes o meu negócio. Eu estou vendo ali que eu preciso mudar, então eu tenho, né, a condição de modificar isso de acordo com a necessidade dos meus clientes, obviamente. E lembrando sempre que é trabalho duro ser empreendedor. Como a gente falou ali de desvantagens, multitarefas, tem diversas tarefas para serem feitas. Mas se a gente organizar, a gente consegue sim ser flexível. A gente consegue encontrar um horário na agenda para ficar com os filhos, a gente consegue almoçar em casa, a gente consegue fazer uma atividade física, certo? Então é uma questão muito mais de gestão do tempo, que precisa ser colocado, que precisa ser investido um tempo para desenvolver isso, e sim a gente tem muita flexibilidade para isso, ok? Nós conseguimos aqui fazer tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Eu não estou falando algo que eu não consiga fazer. Outra coisa, e esse ponto para mim é o mais importante, é fazer o que gosta. É ter tesão de fazer o trabalho que você gosta de fazer. Cara, isso não tem preço. A segunda-feira passa a ser o melhor dia para a gente trabalhar. Os finais de semana eles não existem, porque a gente está entregando algo que a gente gosta de fazer. Então isso não tem preço, como eu falei aqui, é muito legal fazer o que você gosta. Esse eu colocaria como peso 2 aí dentro da nossa avaliação, porque isso é determinante, fazer o que a gente gosta. E aí vai estar tudo sempre legal, os problemas vão acontecer, a gente vai querer resolver os problemas, a gente vai querer desenvolver novos produtos, a gente vai querer entender o cliente, a gente vai querer resolver o problema do cliente, que é muito melhor. Então esse ponto aqui para mim é crucial. Se você tiver uma avaliação altíssima nesse ponto, para mim é determinante como vantagem de ser empreendedor. Ter desafios, né? Isso também é complementar ao item anterior. A gente tem muito mais desafios, a gente tem muito mais, né, situações ali que são desafiantes para a gente poder resolver. Quando a gente é CLT, quando a gente é empregado, a gente é limitado muitas vezes por orçamento, por aprovação de chefe, por hierarquia, por aprovação da matriz. Acaba a gente limitando ali, ficando muito tempo acomodado numa zona de conforto muitas vezes. Diferente de ser empreendedor. A gente sempre tem que buscar novos negócios, a gente sempre tem que buscar novos produtos, novos serviços, e isso traz uma gana muito, né, forte dentro da gente de querer realizar tudo isso, de querer trazer o melhor para o cliente, de querer resolver o problema do cliente. Então uma coisa muito interessante é ter desafios a todo momento dentro, né, desse formato de ser empreendedor. Outra questão é a questão de reconhecimento como vantagem. A gente é muito maior reconhecido. Quando a gente entrega um produto que resolve o problema do cliente, que resolve a dor do cliente, ele te agradece de forma imediata. Porque a gente está resolvendo problemas, a gente está resolvendo dores, a gente está resolvendo ali necessidades. E aí é muito mais impactante, diferentemente de quando a gente está trabalhando como CLT. Quando CLT a gente faz um esforço enorme, muitas vezes nem um obrigado tem. E a gente tem que batalhar por um aumento de salário que muitas vezes não é aquilo que a gente quer, muitas vezes não é aquilo que a gente imaginava, muitas vezes não é aquilo que a gente merece, certo? Então os ganhos são muito maiores também, a gente pode ter muito mais valor agregado em termos de grana, né, diante de ser empreendedor. Eu gosto sempre de fazer a conta de trás para frente. Quanto que você ganha hoje? Quanto que você precisa fazer para ganhar o que você ganha hoje como CLT? Faça essa conta sempre. Coloque isso na sua cabeça sempre e vá martelando aí, vai né, adicionando conteúdo para ver o que pode ser feito. Então esse é um ponto também que é muito importante, que é o reconhecimento. A gente é reconhecido de forma imediata quando a gente resolve o problema dos nossos clientes. Outra questão que acontece é que a gente tem muito mais chefes. A gente não se prende a um único, 2, 3 chefes. A gente tem diversos chefes. Que chefes são esses? São os nossos clientes. A gente tem contato direto com o cliente. Dentro da empresa a gente tem hierarquias. A gente não consegue muitas vezes chegar ali dentro do presidente da empresa, do dono da empresa, do diretor da empresa, tem muito mais dificuldade. E aí a gente, né, falar diretamente com essas pessoas às vezes é tão complicado, né, e a gente acaba se acomodando cada vez mais. E empreender não, empreender a gente está diretamente ali com o cliente, né, numa posição muito de igualdade, porque a gente está resolvendo o problema dele. A gente está ali numa situação muito próxima desse cliente, a gente entende esse cliente, a gente quer resolver o problema dele, então tem toda essa questão, né, de a gente estar diretamente relacionado com todos os nossos chefes. Isso é muito gostoso porque você está ali trabalhando ali diante de pessoas ali que
que você sabe que vai impactar na vida dela. Então isso é bem legal, é bem interessante também colocar isso aqui para vocês como vantagem. E aí, para finalizar, né, eu gosto sempre de colocar isso aqui, que empreender é fazer o que você gosta. Empreender é criar soluções cada vez melhores para os nossos clientes. Para isso a gente precisa entender os nossos clientes. Para isso a gente precisa vivenciar junto com o cliente quais são os problemas dele. E aí eu tenho certeza que você vai entregar sempre produtos melhores e serviços melhores. Okay? Isso é muito legal, isso é muito gratificante, isso empolga a gente cada dia mais em querer resolver problemas. Porque se a gente tem uma empresa, ela serve simplesmente para a gente resolver problemas. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. E esses problemas, eles têm que ser os problemas do cliente e não problemas nossos, certo? Então essa é uma vantagem assim essencial, a gente poder enxergar esses problemas. E aí eu te pergunto, né? Vale a pena empreender? Na minha opinião, vale, obviamente. Né? Por isso que eu estou aqui empreendendo, por isso que eu estou aqui trazendo conhecimento para você, porque é muito mais vantajoso. A partir do momento que eu conheci todo esse universo, eu sempre quis avançar mais. Eu sempre quis conhecer pessoas que eram mais empreendedoras, que eram melhores empreendedores, para eu poder colocar isso aqui no dia a dia. Agora, responda para mim aí, vale a pena empreender ou não? Comenta pra gente aqui nos comentários o que você acha, o que você não acha, se tem mais alguma vantagem, se tem mais alguma desvantagem. Coloca aqui pra gente, a gente precisa se aprofundar cada vez nesses conhecimentos. A gente tem que debater mais esses conhecimentos, porque esses assuntos não são colocados pra gente no dia a dia, principalmente das nossas formações, diante das nossas famílias, né? Eles acabam sempre direcionando a gente para o emprego e às vezes nem sempre são as melhores opções, né? Provavelmente você esteja passando por uma situação que você não goste dentro da sua empresa. E aí a gente tem essa opção sim de empreender. Então coloca aqui pra gente as vantagens e as desvantagens que você acredita que sejam impactantes aí nessa sua tomada de decisão, tá ok? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão. Isso aqui foi uma frase que eu li, né? Um texto que eu li e que impactou muito na minha vida, né? Passei a determinar que seria empreendedorismo o meu caminho a seguir. Entre salário e negócios, as pessoas escolhem salário. Por que elas fazem isso? Porque elas não sabem que negócios trazem muito mais dinheiro do que salário. Então a gente tem que observar esse cenário e entender essa frase. Quem falou isso aí foi Jack Ma, né? O fundador do Alibaba. Né? Então a gente tem que observar isso, cara, será que é isso mesmo? Eu vou lá pesquisar, eu vou lá entender, pô, não é que é verdade mesmo? Agora eu vou tomar decisão. Óbvio que não é fácil fazer tudo isso, óbvio que tem muitas dificuldades, mas a gente tem que tomar uma decisão. Por isso, essa ferramenta que a gente trouxe aqui, de vantagens e desvantagens. Eu tenho certeza que vai pender, se você fizer uma boa avaliação, vai pender muito mais para vantagens. Aí a gente tem que ter coragem. A coragem não é enfrentar o medo, a coragem é você aprofundar no conhecimento, porque o medo sempre vai existir. Quando a gente se aprofunda no conhecimento, a gente avança, porque a gente começa a ver que é mais fácil do que a gente imaginou. Então se aprofunde no conhecimento. Olha só, a gente deixa sempre para você aqui o quê? Um workshop inteiramente gratuito, onde você vai se aprofundar mais no conhecimento, onde você vai entender mais o que é ser empreendedor, o que precisa fazer, o que precisa ter como perfil empreendedor. Tem muita coisa legal nesse workshop. Acessa lá e a gente manda para você os vídeos. Tá bem legal, tá bem interessante, eu tenho certeza que vai estar te ajudando muito. Se você tem problema de dificuldade de tempo, se você justifica você não empreender por falta de tempo, tem um e-book onde vai te ajudar a organizar melhor essa sua gestão do tempo. Acesse esses conteúdos, tem muita coisa legal lá. E eu também quero te conhecer, deixa aqui suas mensagens, deixa aqui as suas dúvidas, que isso é importante pra gente. Aproveita e compartilha todo esse conteúdo aí nas suas redes, eu tenho certeza que vai estar ajudando outras pessoas. Quero agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!